Eu quero trazer, em primeiro lugar, para você, algumas coisas muito interessantes sobre a Bíblia. Nada contra, viu? Eu já olho para o meu filho aqui, o Bispo Davi, porque o Bispo Davi, lá em casa, ele entende muito de eletrônicos, né? Toda a vida. Então, quando eu comecei a falar assim, eu gosto da Bíblia escrita no papel, eu gosto do cheiro do papel, eu compro livro em livraria, gente, porque eu gosto do cheiro do livro, né? Aí eu tenho meu filho Davi que vira para mim e fala assim: mãe, a gente tem o Kindle, a gente tem os aplicativos, tudo no aplicativo dá para fazer. Mãe, as suas coisas estão na nuvem. E eu falo assim: eu sei lá onde é que está essa nuvem. Onde é que está essa nuvem? Que eu não sei onde é que está. Eu quero na minha mão, né? Então, é por aí, gente. Nada contra quem tem aplicativo. Glória a Deus pelo evento da internet. Glória a Deus pelas as facilidades que temos hoje através da internet, de maneira que, eu vou fazer uma pergunta aqui: você tem a sua Bíblia de papel em casa? Quem tem a sua Bíblia no aplicativo do celular aí, por favor, levanta a mão. Quem tem um aplicativo de Bíblia? Então você não tem desculpas para não ler a sua Bíblia. Você não tem desculpas para não ler a sua Bíblia. A Bíblia só funciona para nós. Bíblia só funciona se você abrir e ler. Bíblia no aplicativo, fechadinha lá, não funciona. Bíblia no seu armário e na sua gaveta não funciona. Não funciona. Conheço muita gente que está indo para o inferno, que a Bíblia está guardadinha lá na gaveta. Não funciona. Mas a Bíblia, quando você abre e se alimenta dela, ela tem poder. Poder. Que você não pode imaginar o quanto esta Bíblia tem poder para mudar as coisas na sua vida e na sua família. Então, alguns fatos interessantes da Bíblia, fatos interessantes, guarda isso, curiosidades, algumas curiosidades. Você sabia que a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo? O primeiro livro impresso no mundo em 1439, na Alemanha, através de Johannes Gutenberg. Gutenberg, você já ouviu falar, né? Johannes, eu acho que é a forma alemã de dizer João, mas é Johannes Gutenberg. Em 1439, na Alemanha, ele imprimiu o primeiro livro no mundo. Até então, os livros eram manuscritos, não eram impressos. O primeiro livro impresso no mundo é a Bíblia, a palavra de Deus. 1439, você pode pesquisar esta informação também. Outra curiosidade a respeito da Bíblia, eu só quero mostrar, a Bíblia é uma coletânea de livros, escrita por mais de 40 autores, mais ou menos 40 autores, por 400 anos, com um único pensamento, uma única linha de pensamento, porque o autor dela se chama Espírito Santo de Deus. Quer ver uma coisa?
joga na tela para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Na outra tradução, tem uma outra tradução que diz: a palavra de Deus vive e é permanente. Você tem essa tradução aí? Que diz: a palavra de Deus vive e é permanente. É esta tradução aqui da Bíblia Mulheres na Fonte. A palavra de Deus é permanente, permanece para sempre. Vou fazer uma pergunta aqui que todo mundo sabe. Eu estou levantando algumas curiosidades na Bíblia para você me dizer se isso é coincidência ou não. Tá bom? Eu vou levantar as curiosidades e você decide, você pensa se isso é coincidência ou não. Maior capítulo da Bíblia. Todo mundo sabe. Quem já leu a Bíblia sabe. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Salmo 119. Qual é o menor capítulo da Bíblia? Salmo 117. Então, Salmo 119 são, eu não me lembro agora quantos versículos, é o maior capítulo da Bíblia. O menor capítulo da Bíblia, com 2 versículos apenas, é o Salmo 117. O que fica no meio, gente? Salmo 118, certo? Salmo 118. O versículo central da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8. Antes do Salmo 118, nós temos 594 capítulos. Depois do Salmo 118, nós temos 594 capítulos. Então, o Salmo 118 é o centro da Bíblia. Centro da Bíblia, o versículo central é o versículo 8. Joga na tela para mim. E aí você me diz se isso é coincidência, tá bom? Salmo 118, versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Buscando refúgio no Senhor, você não será confundido. Buscando refúgio no Senhor, você não será envergonhado. Buscando refúgio no Senhor, você está abrigado. Quem aqui já se decepcionou confiando em pessoas? Você já se decepcionou? Eu também. Seres humanos, somos todos iguais, falhos, cheios de problema. Marca aí na sua Bíblia, você que me assiste em casa, Salmo 118, versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Este é o versículo central da Bíblia. Bispa, pura coincidência, você acha? Deus está falando com você. Não é coincidência. É a mente soberana do nosso Deus agindo e falando conosco. Outra curiosidade a respeito da Bíblia. Sabe quantas vezes na sua Bíblia aí, de Gênesis até Apocalipse, você encontra a expressão: não temas, não tenha medo? Quem sabe me dizer? Quem já ouviu falar?
Quantas vezes tem a expressão na sua Bíblia? Escreve aí na sua Bíblia, bem grande aí, ó, na primeira página da sua Bíblia, escreve bem grande assim: não tenha medo, ou não deixe o medo te dominar. Medo até protege a gente, né? Você não sai igual biruta e atravessando uma rua porque você tem medo de ser atropelado. Então o medo até protege, mas o medo não pode te dominar. Quantas vezes tem na sua Bíblia? Presta atenção, e você vai me dizer se é coincidência, tá? 366 vezes, uma para cada dia do ano, inclusive para o ano bissexto. Não tenha medo, Deus não perde o controle, Deus não deixa de agir. Ah, bispa, isso é coincidência? Não, isto é a mente do meu Deus agindo. Vou te fazer uma pergunta: quantas pessoas já tentaram destruir a palavra de Deus durante a história? Você sabe, eu falei aqui, a Bíblia é o primeiro livro impresso no mundo na Alemanha por Gutenberg. Quantas pessoas antes disso e depois disso têm tentado destruir a Bíblia no mundo, você sabe? Inúmeras. Governos, reis, a própria Igreja Católica tentou impedir que a Bíblia fosse colocada na mão das pessoas, que a Bíblia fosse popularizada, não é? Colocada na mão das pessoas. Decretos foram expedidos aí, impedindo as pessoas de terem acesso à palavra de Deus. Eu quero te falar sobre uma coisa só, presta atenção, é uma curiosidade, uma cultura que você vai guardar. Em 1778, Voltaire, você já ouviu falar em Voltaire? Filósofo, histórico aí, as pessoas estudam sobre Voltaire. Em 1778, Voltaire, filósofo francês, predisse no ano da sua morte, 1778, ele predisse que no prazo de 100 anos, a partir daquela época, o cristianismo estaria extinto e a Bíblia esquecida. Sabe o que aconteceu? Ao contrário disso, 25 anos após a morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica Inglesa e Estrangeira foi fundada e as mesmas impressoras que haviam imprimido a literatura de Voltaire foram usadas desde então para imprimir a palavra de Deus. Porque contra a palavra de Deus ninguém pode. Céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. E desde então, quantas pessoas têm tentado destruir a palavra de Deus? Lenin, Stalin, Hitler. Na atualidade, você sabe que tem países, tem lugares hoje que a Bíblia é proibida. Kim Jong-un, acertei? Sim, lá a palavra de Deus não pode entrar. Na China, a palavra de Deus não pode entrar. Em países de maioria muçulmana, a palavra de Deus não pode entrar, mas a palavra de Deus jamais será destruída. E a palavra de Deus é como o fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha e cresce até ficar tudo levedado.
Glória a Deus. Bispa, pura coincidência. Será? Então eu vou te mostrar uma coisa. Como a palavra de Deus aponta para a nossa Páscoa. Abre a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo da Bíblia. O que está escrito aí? No princípio criou Deus o céu e a terra. A Bíblia começa com Deus no princípio. Deus Criador. Ah, bispa, mas a ciência fala na evolução. A ciência fala no Big Bang. Big Bang. Pá! Yeah. Ah, ok, para a ciência, ué. No princípio, Deus disse, haja luz, e pum! E está expandindo essa luz até hoje, porque o universo não parou, ele continua se expandindo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Uma palavra, basta uma palavra. E a Bíblia começa assim. No princípio, a criação de Deus. E criou tudo tão lindo, tão maravilhoso, né, Dulu? Lá em casa tem um ninho de passarinho, que é o xodó das crianças. E a gente guarda esse ninho de passarinho. Tem 3 ovinhos lá dentro e nós estamos esperando os passarinhos nascer. Maravilha, Deus criou tudo lindo. Deus criou tudo maravilhoso. Tá. Mas foi passando o tempo, Gênesis aqui, você já leu Gênesis? É uma história fascinante. A gente começa a ler Gênesis e a gente não consegue parar, porque é uma história fascinante. E você vai lendo, e você vê as famílias se degradando, mentiras, mortes entrando nas famílias, desunião, uma coisa horrível que é um irmão ser vendido pelos próprios irmãos, vendido como escravo. E isso vai acontecendo no Gênesis. Como é que termina Gênesis? Vamos lá para o último capítulo de Gênesis, para ver como termina o livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 26. Como é que termina o livro de Gênesis? Bispa, pura coincidência, você decide. Olha só como é que terminou o livro de Gênesis. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Poxa, Gênesis começa com no princípio. Criou Deus o céu e a terra. Maravilha, tudo perfeito, tudo maravilhoso. E termina num caixão. Porque Gênesis é o retrato da humanidade sem Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. O primeiro homem, Adão, morreu e com ele a humanidade toda estava destinada a morrer e a vida eterna sem Deus. Este aqui é o retrato da humanidade. No princípio criou Deus tudo tão maravilhoso, tão perfeito, mas a humanidade se afastou, virou as costas para Deus, se afastou, andou contrário a Deus. E qual é o resultado? Um caixão no Egito. O Egito é uma figura na palavra de Deus da vida sem Deus, do império
império das trevas. Não estou falando Egito, a nação egípcia, não é isso. Mas a figura Egito na Bíblia é a figura do império nas trevas. Do império das trevas. Todos nós, destinados a uma morte eterna sem Deus. Por quê? Porque Deus, bispa, afinal de contas, Deus é amor, sim. E Deus criou. E Deus ama. E Deus criou e ama. Mas eu vou falar isso. Quem falou essa frase foi muito sábio e muito feliz. A ausência de calor é frio. Sem calor, estamos no frio. A ausência de luz é trevas. Sem essa luz, estaríamos aqui todos no escuro. A ausência de Deus é morte. A ausência de Deus é morte. O homem se afastou de Deus. E por isso nós temos esse desfecho do livro de Gênesis. Olha aí na sua Bíblia, como é que começa Êxodo, segundo livro da palavra de Deus. Olha aí, curiosidade. Como é que começa Êxodo? São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. E aí fala o nome de todo mundo. Eram 70 pessoas quando entraram no Egito. Versículo 8: entre mentes se levantou um novo rei no Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se junte aos nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Versículo 11: e os egípcios puseram sobre os israelenses feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelenses, os israelitas, edificaram as cidades de Faraó. Como é que começa Êxodo? Sabe, para você não dormir, fala para a pessoa que está do seu lado aí, como é que começa Êxodo? Povo de Israel escravo no Egito. Assim começa Êxodo. Povo de Israel escravo no Egito. Quem aqui lembra quando você não conhecia o Senhor Jesus Cristo? Levanta a mão. Como é que estava a sua vida quando você não conhecia o Senhor Jesus Cristo? Quem aqui pode dizer junto comigo: Deus me livre de não ter conhecido o Senhor Jesus Cristo, de não ter sido salvo por Ele? Você pode dizer isso? Levanta sua mão e agradece pelo Senhor Jesus Cristo. Ô bispa, mas nós estamos falando do povo de Israel escravo no Egito. É uma figura do que nós estávamos sem Deus, do que nós éramos sem Deus, escravos de paixões, escravos do diabo, escravos do mal, todos nós assim, caminhando a passos largos para uma destruição, e uma destruição eterna. Mas aí a gente chega em Êxodo. Eu quero que você abra aí, Êxodo capítulo, capítulo 12 de Êxodo. Abre aí no capítulo 12 de Êxodo. Mais ou menos, um pouco menos do meio do capítulo do final de Êxodo, a metade de Êxodo, né? Capítulo 12 de Êxodo diz:
Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal mês, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará um cordeiro para si, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Marca aí na sua Bíblia, por favor, essa expressão: um cordeiro para cada família. Por favor, você é pai, você é mãe, você é vovô, você é vovó, marca aí. Você é tia, você tem sobrinhos que você ama, marca aí, um cordeiro para cada família. O cordeiro pascual é para ser comido em família. Um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, um cordeiro. Então, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, assim calculareis para não ter desperdício, né? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia, até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Versículo 11. Desta maneira comereis: lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, porque é a Páscoa do Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas vossas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, enquanto eu ferir ou enquanto eu julgar o Egito. Aqui, Gênesis termina com um caixão. Êxodo começa com o povo escravo no Egito, mas aqui Deus providencia o cordeiro, e ele diz: passe o sangue deste cordeiro no umbral da porta, e ele diz: o cordeiro é para você e para sua família, o cordeiro é para você e para aqueles que você ama. A salvação não é só sua, você tem a missão de trazer salvação para dentro da sua casa. E aí nós vemos lá em João, meu Deus do céu, João capítulo, João 1:29, por aí, por favor, coloca aqui para mim, João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bispa, isso aqui estava previsto lá no Êxodo, sim. A Páscoa judaica, ela é uma figura de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. É isso que eu te falei. A Bíblia com mais de 40 autores, escrita num espaço de 400 anos. Ela tem um único pensamento, e ela aponta para Cristo Jesus, o Cordeiro Pascual. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Graças a Deus hoje, quem pode dizer: oh Deus, obrigada pela salvação em Cristo Jesus.
Como é que podemos chegar a ser salvos? Quando você entende, é cabeça. Quando você entende esta verdade e conscientemente você diz: eu aceito o sacrifício do Senhor Jesus Cristo pela minha vida. Essa é a confissão que nós precisamos ter. Você aí na sua casa, essa é a única confissão que Deus exige de você. Eu aceito o sacrifício de Cristo Jesus pela minha vida. Joga na tela para mim, Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, quer dizer, pelo seu caminhar neste mundo, nós fomos sarados. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Joga na tela para mim João 3,16. Quem sabe de cor? Deixa eu falar para você. Você tem obrigação de saber de cor esse versículo. Todo crente, todo cristão, toda criança crente tem obrigação de saber esse versículo de cor. Vamos falar bem forte? Vamos lá. Um prêmio para quem não olhar e falar de cor. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O meu destino não é num caixão no Egito. O meu destino é com Cristo Jesus no céu. Glória a Deus. Nós temos que ter isso em mente. Nós precisamos ter isso em mente. O meu cordeiro pascual, Abraão, 3 dias de sofrimento para Abraão. Eu sou mãe, eu sei o que Abraão sofreu. Abraão entrega seu filho, seu único filho, aquele a quem tu amas. Tem muito pai e mãe aqui que ia falar o seguinte: que é isso? Eu não entrego nada. Mas Abraão é o pai da fé. Abraão passou 3 dias de sofrimento. Abraão arrumou o altar, colocou a lenha no altar, pegou o filho dele, colocou em cima do altar, Isaque, o filho da promessa. Abraão pegou o cutelo e ele ia sacrificar o altar, e Deus, segurou a mão de Abraão, e Abraão ouviu atrás de si um cordeiro. Deus providenciou o cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Deus providenciou Cristo Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar, de maneira que agora eu tenho vida eterna com Deus. Como é que termina Êxodo, bispa? Você está só na Páscoa. Como é que termina Êxodo? Vamos lá para o final de Êxodo. Aí você vai passar pelos 10 mandamentos, por muita coisa aí. Vamos ver o último versículo de Êxodo. Capítulo 40. Versículo 34, Êxodo 40, 34. Olha como é que termina.
Êxodo 40, 34. Então a nuvem da presença de Deus, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Sabe como é que termina o livro de Êxodo? Deus tabernaculando no meio do seu povo, Deus morando no meio do seu povo, Deus se manifestando visivelmente ao seu povo, Deus agindo no meio do seu povo, e a nuvem enchia todo lugar. Deus quer encher a sua vida, Deus quer encher a sua casa, Deus quer encher a igreja da sua presença, Deus quer se mover no nosso meio. Deus está de mudança para a terra, Deus quer mudar para cá. Como isso é possível? Através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aonde ele mora? O povo judeu construiu o templo para Deus. Mas eu te pergunto, aonde Deus mora hoje? Aonde Deus mora? Todo mundo sabe que Ele está lá. Mas aonde mais? Põe a mão no seu peito. Fala assim: Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está conosco. Deus está na minha casa. Quando você entrar na sua casa hoje, levanta a mão e fala bem alto: paz do Senhor neste lugar. Porque Deus entra neste lugar junto com você. Ô bispa, pura coincidência, bispa? Eu acho que não. Eu acho que é Deus falando comigo. É Deus falando com você. E eu quero dar um alerta aqui. Levanta a mão, por favor, pais, mães, avós. Por favor, todos vocês, levantem a mão. Deus tem uma missão para nós. Eu queria que as tias, porque eu conheço muita tia abençoada, sabe? Eu queria que as tias levantassem mão também. Deus tem uma missão para nós. Pode abaixar a mão. As verdades da palavra de Deus não podem se perder. As verdades da palavra de Deus não podem se perder. As festas cristãs não podem deixar de ser celebradas. Abre a sua Bíblia em Êxodo 12, 26. Êxodo, capítulo 12, versículo 26. Por favor. Êxodo 12, 26. Quando vossos filhos vos perguntarem: que ritual é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Êxodo 13, vira a página, versículo 14. Deus chama a nossa atenção de novo. Êxodo 13, 14.
quando teu filho amanhã te perguntar: o que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da servidão. Nós precisamos ensinar a próxima geração. Há muitos anos atrás, e eu queria pedir que o Iago e o nosso querido irmão já viessem para cá. Há muitos anos atrás, eu falando sobre isso, meus filhos ainda eram pequenos, eu falando sobre isso, não é? Com uma pessoa, ela virou para mim e falou assim: não concordo com isso não. Ela tinha um único filho. Não concordo com isso. O filho dela, idade dos meus, na época, eu acredito que 6, 7 anos. Concordo com isso não, Rúbia. Meu filho tem o direito de decidir o que ele quer ser. Eu quero que meu filho conheça as religiões e depois ele decida. Infelizmente, não muito tempo depois, eu fiquei sabendo que o filho daquela moça morreu por tráfico de droga. O diabo está de olho na próxima geração. Não se engane, o diabo quer segurar a próxima geração. Nós temos, você com a luz que você tem, bispa, mas é tão pouco, mas você tem luz. Com a luz que você tem a obrigação de pegar a mão das crianças desta próxima geração e guiá-las no caminho em que devem andar. Quando seu filho perguntar, tenha ele 5, 4, 8, 18, 28, 48. Que ritual é esse? Você vai dizer o seguinte: eu estava perdido e a mão de Deus veio sobre a minha vida e me salvou, e por isso eu celebro a Páscoa, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.